Bom, agora vamos para a segunda apresentação. Gostaria de convidar ao palco, ou fique à vontade para fazer de onde achar melhor, Lucas Franco, da Yara, com a palestra Nutrição de Plantas para Altas Produtividades. Lucas, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Você tem, a partir de agora, 20 minutos para cumprir seu cronograma. Bom dia, turma. Opa, muito alto, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui com a gente, tá? A Yara estava ansiosa por esse momento, para a gente conseguir fortalecer ainda mais a parceria com a cooperativa. Já me apresentou, eu sou o Lucas, eu sou do desenvolvimento agronômico, desenvolvimento de mercado da Yara. Eu trabalhei 8 anos em usina de cana-de-açúcar, na Biosev, né? Hoje é a Raízen comprou a Biosev, acho que todos sabem. Aqui comigo, estou há 3 anos, tá, na Yara, com a parte de desenvolvimento de mercado. Aqui comigo temos o João Borges, que é o nosso consultor comercial exclusivo da Coplacana, tá? Ele fica sediado aqui em Piracicaba. E por último, mas não menos importante, na verdade, acho que é o mais importante de todos, né? Pedrão Bombac, acredito que todos conhecem aí, ou da cooperativa ou dos jogos do 15, que não falta de um, né, Pedrão? Turma, então sendo bem direto aqui para vocês, tá? O que a Yara separou para trazer de conhecimento, para trazer de novidade, para fortalecer essa parceria, tanto com a cooperativa como com o produtor final lá na ponta. Primeiramente, algumas ferramentas que a gente tem, tá, para auxiliar tanto o agrônomo, né? O agrônomo pode utilizar isso no dia a dia, e também o produtor, fica disponível para todo mundo. São 2 plataformas que você baixa pelo celular, tá? Então são aplicativos. Você entra ali no celular, baixa essas ferramentas. Uma é o Tank Mix. O que o Tank Mix faz, turma? Você vai fazer uma recomendação, você vai colocar ali 2 fertilizantes foliares, você vai colocar um inseticida, um nematicida e mais algum outro produto ali para completar a sua cauda, né? A gente sabe que as aplicações hoje, elas envolvem vários produtos, né? A gente não consegue, infelizmente, fazer uma aplicação de um produto só, uma aplicação destinada. E a compatibilidade disso, como é que fica? Eu tenho garantia que vai ser compatível? Será que vai dar borra? Será que vai decantar? Será que vai entupir bico? Vocês têm essa ferramenta aqui, Tank Mix. Você entra no aplicativo, você coloca todos os produtos que vocês vão utilizar naquela mistura e ele vai te falar se é compatível ou não. Tá? Ele vai falar qual produto você não pode utilizar ou quais você pode, qual é a ordem de mistura que você vai seguir para fazer com que essa calda dê certo. Então isso facilita muito, tá? Vocês vão fazer uma recomendação ali para o produtor, fica na dúvida, poxa, será que eu vou conseguir colocar tudo isso? A gente sabe que são muitos produtos sendo lançados a todo momento, né? E esse aplicativo aqui, ele te dá a garantia, tá? São cerca de 70 mil misturas que já tem cadastradas ali. Se vocês tiverem uma nova que ainda não tem testada, pelo aplicativo vocês conseguem solicitar, ou podem pedir para o time da Yara também, sem problema nenhum, tá? E aí a gente manda para os laboratórios e eles retornam em até 24 horas. Então, rapidamente, vocês já vão ter a resposta dessa compatibilidade. Ferramentas gratuitas, novamente, tá, disponíveis para vocês. O segundo é o Check-It. O Check-It é um sistema de fotos, tá? Então, eu comecei a trabalhar ali no primeiro ano com a cultura do milho. E eu estou vendo uma deficiência, a folha está um pouco roxa, eu não sei o que é. Você tira uma foto dessa folha e ele já vai pegar o banco de imagens, vai comparar e vai te trazer ali que é uma deficiência de fósforo, por exemplo, tá? Então você consegue esse auxílio no dia a dia para identificar deficiências nutricionais. Aqui dentro ele já vai te falar também quais produtos são indicados, quais doses e qual a característica de cada produto. Então auxilia bem ali também na tomada de decisão, principalmente com culturas que a gente não tem ali tanto conhecimento ou tanto costume de trabalhar. Beleza? Mais 2 ferramentas, tá? Essas ferramentas aqui, elas já são pagas, elas têm um valor para ser cobrado, mas alguns parceiros da Yara têm a liberação gratuita, como obviamente é o caso da Coplacana. Então, esse aqui vocês conseguem entrar no site, mas precisa de uma liberação nossa, só entrar em contato com o time da Yara ou com o time da cooperativa, que faz essa liberação tranquilamente, tá? Então, elas acabam sendo gratuitas também. EtFarm, o EtFarm é um monitoramento via satélite, então você consegue mapear toda a fazenda ali do produtor e acompanhar através de mapas de biomassa o desenvolvimento dessa área, seja cana, soja, enfim, a cultura que for, tá? Então vocês conseguem, por exemplo, eu quero ver essa cana como estava lá em abril desse ano, eu quero acompanhar o desenvolvimento dela. Você consegue voltar até abril e aí você vai vendo o desenvolvimento dela. A cada 5 dias
essa plataforma é atualizada, ou seja, a cada 5 dias gera uma imagem nova para vocês, e aí você consegue acompanhar. Temos casos, por exemplo, de produtor que identificou uma reboleira de esfenóforos na lavoura dele, ele não tinha reparado ainda. Pela ferramenta, ele viu uma mancha no meio do talhão. Quando ele foi lá, ele identificou o esfenóforo e conseguiu fazer a aplicação, né? Então, ajuda muito no dia a dia. Não tem limite de uso, então, por exemplo, um agrônomo da cooperativa, ele quer mapear 50 clientes que ele atende. Ele pode criar uma pastinha para cada um e ir mapeando essas áreas e acompanhando por NDVI ou N-Sensor como está o desenvolvimento dessa cana, dessa soja, enfim, da cultura que for, tá? Uma ferramenta extremamente útil aí no dia a dia. E o produtor também pode acessar para acompanhar as áreas dele, né? Às vezes tem áreas distantes, enfim, lógico. A gente não vai substituir o acompanhamento no campo, mas é mais uma ferramenta aí para auxiliar e ver o desenvolvimento dessas plantas. Por último aqui o Aira. O Aira é uma ferramenta que ela vai ajudar a gente a interpretar uma análise de solo. Então eu coloco a análise de solo lá dentro, os laboratórios já são cadastrados, então você coloca, ela já puxa automaticamente as informações, e aí ele vai te falar, por exemplo, quais nutrientes estão deficientes e quanto você precisa repor daquele nutriente. Então, aparece lá na análise que o zinco está baixo. Tá, mas quanto de zinco eu tenho que colocar se eu for plantar soja para suprir essa deficiência? Ele já calcula isso para você e já te mostra, e aí você consegue ter um relatório detalhado disso, como nesse exemplo aqui, tá? Eu estou na frente. Aqui seria análise de solo, tá, turma? Então, aqui em azul, o que está em níveis médios, vermelho, níveis baixos, e o azul e o verde aqui em níveis ótimos. Ele já vai fazer uma sugestão de quais produtos você deve aplicar, qual fase da cultura, aqui no caso para cana, tá? Quais as fases, qual a dose, qual produto você utiliza. E aí você tem um acompanhamento ali embaixo depois da demanda e da eficiência nutricional que você está colocando. Por exemplo aqui, né, nesse exemplo que eu separei, o zinco, espero que dê para ver, tá? Em cinza aqui, ó, a gente tem a demanda de zinco baseado nessa análise de solo. E em azul, a quantidade que eu estou ofertando de zinco nesse manejo. Ou seja, ali eu estou estourando em zinco. O produtor está gastando mais do que ele deveria, está colocando mais zinco, esse zinco vai ser mal aproveitado, ele poderia economizar no zinco aqui tranquilamente, ó, e colocar mais magnésio, ou mais enxofre, que está faltando. Então você consegue fazer esse manejo, tá? Isso é muito bom ali para reduzir o custo do produtor e para fazer com que ele invista no nutriente exato, tá? Ele já calcula tudo isso para você, depois você imprime um relatório com o nome do produtor, com a área, é uma recomendação totalmente personalizada para o dia a dia de cada um, certo? Antes de falar de produto, né, para finalizar aqui o Orbia, imagino que todos conhecem, né, a Yara aderiu a essa plataforma, a Yara comprou uma grande parte do Orbia, que é um sistema de pontuação, é como se fosse um cashback, tá? Então o produtor ele fez uma compra de fertilizantes Yara, ele entra aqui, ele cadastra a nota e ele resgata pontos. Então, por exemplo, ali em Yara Vita, cada R$1 gasto, ele ganha 1 ponto, linhas prêmios, né, que são Yara Mila, Yara Basa, Yara Bela, a cada R$10, 1 ponto, e os demais produtos, né, os commodities, a cada R$100, 1 ponto. E o que ele pode fazer com essa pontuação? Lembrando, essa pontuação, esse cashback, ele vale até 3 meses da compra do fertilizante. Então, caso tenha alguém aqui que não sabia e tem um produtor que comprou alguma coisa da Yara há 2 meses atrás, essa nota ainda vale. Ele pode entrar, cadastrar no site e essa pontuação vai estar contando para ele. A pontuação fica salva lá, se eu não me engano, são 3 anos, tá? É um período longo, então ele pode acumular pontos para depois resgatar tudo isso. E o que ele pode pegar aqui, né? Aqui alguns exemplos que eu puxei ontem dos mais resgatados dentro da plataforma, tá? Por exemplo, aqui, luva de vaqueta, né? Ou seja, EPIs para dar ali para os colaboradores da fazenda, notebook, televisão, então tem várias coisas que podem ser resgatadas. Nós colocamos agora palestras e consultorias, então tem um consultor muito forte em soja, por exemplo, o professor Fagan. Puxa, eu queria falar com ele aqui, queria saber um pouco mais, tal. Dentro da plataforma você pode contratar o professor e ele vai dar uma consultoria particular para esse produtor, tá? Então, uma das coisas que a gente poderia fazer, tem implementos, eu quero comprar um corte de soqueira, você pode resgatar aqui dentro, enfim, é uma infinidade de materiais que podem ser resgatados e devem ser resgatados pelo produtor, porque isso é um direito dele, né? Ele comprou, ele já tem esse direito a essa ferramenta. Bom, entrando então, eu trouxe aqui 3 produtos, tá, para a gente trabalhar, para não estender muito. Eu selecionei aqui um produto da linha
granular, né, um adubo de plantio, um adubo de biofertilizante, um fertilizante foliar, e um lançamento aqui que a gente está trazendo, um produto novo que foi lançado exclusivamente para cana, tá? Falando do Iarabasa, turma, o que ele tem, sendo bem direto assim, quais são as características desse produto, o que traz a família de produto como um grande diferencial para o plantio. Basa é o nome dele, né? Então já significa base e a gente já sabe que é plantio. Primeiramente, 8 nutrientes no mesmo grânulo, tá? Pode ser, na verdade ele varia de 7 a 9 nutrientes. O Iarabasa absoluto, que é o principal que nós trabalhamos aí para cana e soja, são 8 nutrientes. São eles nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre, boro, manganês e zinco. Então eu tenho 8 nutrientes no mesmo grânulo, uma eficiência muito alta agronômica por conta disso. Como que a gente consegue colocar esses nutrientes, esses micronutrientes principalmente, nesses grânulos, né? Acho que esse é o grande desafio. Nós temos aqui a tecnologia ProCoat, tá? É uma tecnologia exclusiva da Yara. Falando assim, de uma forma bem leiga, tá? É como se fosse um spray de tinta que é passado sobre todo esse fertilizante. Então você consegue colocar a mesma quantidade de cada micronutriente em cada grânulo. Ele fica como se fosse pintado, tá? E é legal os testes que a gente faz, né? Quando a gente faz visita em fábrica, nós conseguimos fazer essa aplicação na hora ali para o produtor e ele já vem com um pano e coloca em cima do fertilizante para ver se sai aquela tinta, vamos chamar assim, tá? E o pano sai branquinho. Por quê? Porque ele realmente adere e ele não despregna. Então ele fica ali colado por todo o tempo. Então a gente garante essa eficiência. Vocês estão vendo aqui, né? Fósforo e enxofre maiores, por quê? Altamente solúveis. No plantio a gente quer que esses nutrientes estejam na boca da planta, sejam absorvidos para que essa planta desenvolva, produza proteínas, hormônios, enfim. Então a gente coloca eles bem solúveis ali para a planta já absorver, já metabolizar, já enraizar e estabelecer a cultura. Tá bem? Problema ali de não ser NPK no grânulo, né, turma? Isso aqui acho que a gente sabe bem, mas é legal falar. Isso aqui acontece tanto no bag, né? Imagina o bag está pronto lá na indústria, aí ele vai, ele é carregado, ele é colocado num caminhão, no caminhão ele é levado para a fazenda, é armazenado num barracão, do barracão eu pego ele, coloco em outro caminhão, levo para a roça, ou seja, partículas menores, no caso aqui o nitrogênio, elas vão ficar no fundo do bag, né? O fósforo é intermediário e o potássio, que é maior, fica lá em cima. Isso é bem clássico da gente ver. Imagina aqui se eu tiver micronutrientes também, né? O micronutriente seria menor que o nitrogênio ainda, ele estaria todo embaixo. Isso é um grande problema na hora da distribuição, vou mostrar no próximo slide. Quando eu utilizo o Iarabasa, todos os nutrientes no mesmo grânulo, todos aqui com a mesma granulometria, que é uma foto dele, né, uma foto bem bonita dele, eu garanto que eu não vou ter problema dessa segregação. E olha no campo o que acontece, turma. Esse trabalho foi feito lá na Inglaterra, nesse slide, né, mas a gente já replicou ele aqui no Brasil algumas vezes. Eu coloquei alguns coletores em linhas de adubação, o trator veio adubando ali com fertilizante 15-15-15 mistura de grânulo. Depois eu vim aqui e coletei esses coletores e vi o que tinha de fertilizante dentro dele. Nessa linha aqui, olha, espero que dê para ver, acho que dá, né? Está grande. 6, 10, 22. Era para ser um 15, 15, 15. Ou seja, essa linha inteira aqui de adubação, faltou nitrogênio, faltou fósforo e teve um excesso de potássio. Aqui eu tive problema osmótico, eu tive salinização, ou seja, essa linha com certeza a produtividade foi lá embaixo, tá? O que chegou mais perto foi aqui, mas vocês podem ver que nenhum, né? Nenhum foi o 15, 15, 15. É isso que eu preciso evitar na lavoura. Quando a gente vê lavouras desuniformes, é muito por conta disso. Quando eu tenho queda de produtividade, é muito por conta disso. Olha o trabalho aqui que a gente contratou da Agro 4S, eles acompanharam em cana-de-açúcar durante 4 anos. Então, mesma quantidade de nutrientes, turma, nitrogênio, fósforo e potássio. Um colocado NPK no grânulo e o outro mistura de grânulo. Primeiro ano aqui que o Sérgio acompanhou, 7 toneladas a mais, onde foi NPK no grânulo. Segundo ano, mais 7. Terceiro ano, 2020, aqui choveu, foi um clima muito bom. Essa diferença explodiu, 16 toneladas a mais. E aí no último ano, clima desfavorável, ainda assim mais 8 toneladas. Ou seja, ao longo dos 4 anos, NPK no grânulo produz muito mais. Tá? Acho que a mensagem talvez principal é a gente sair com isso na cabeça. Vale a pena esse investimento porque o retorno está aqui. Tá? Isso é uma garantia do NPK no grânulo. Outro ponto, né? O enxofre foi muito bem explorado na palestra anterior, falando também do cálcio, né? A importância do cálcio para a gente colocar no nosso sistema. Trabalho da usina Jales Machado. Eles pegaram todas as áreas de cana deles e foram vendo, medindo o teor de cálcio na folha. E foi extremamente proporcional, turma. A área com maior TCH
possuía maior cálcio na folha. Então é importante eu colocar esse cálcio solúvel na base, é importante que eu coloque isso no solo, né? Nós sabemos que existem outras formas de fornecer ali o cálcio, principalmente, mas esse cálcio solúvel na boca da planta faz a diferença, é o que a gente vê aqui, tá? É inclusive uma recomendação muito forte do professor Yamamoto, cálcio na base. E está aqui a resposta. Então é importante eu me atentar a isso. O Yarabasa aqui, no caso, né? Yarabasa absoluto, ele tem 10% de cálcio, então uma alta quantidade ali para suprir essa demanda da cultura. Resultados do Yarabasa, né, aqui só passando rapidamente, né, os resultados conduzidos em cana no último ano. Tem aqui o nome das empresas que foram feitas, isso aqui é aberto, tá? Nós temos alguns produtores que autorizam isso, então a gente pode divulgar os dados de quem autorizou, obviamente. Isso está à disposição para vocês. Um ganho ali de 7,3 toneladas por hectare, tá? Então um ganho muito expressivo com o uso desse produto. Seguindo, nosso biofertilizante, tá? Ou bioestimulante, se preferirem, Yaravita Biotrac, turma. É um produto que acho que ele já está muito consolidado, né? A gente sabe muito bem o que ele faz. Resumindo aqui, uma ampla carga nutricional, eu tenho nitrogênio, potássio, boro e zinco, mais o ascophyllum nodosum, tá? Que é o extrato de algas. O que é esse extrato de algas? É o carbono orgânico que vem do produto. O que é o carbono orgânico, né? São aminoácidos, são fitohormônios, são proteínas, é o que dá esse lado bio para o produto, tá? E o que um produto biofertilizante faz, no caso, o Biotrac? Atua nos processos fisiológicos, aumenta a eficiência do uso de nutrientes, isso eu vou explorar ali na frente também, de uma forma um pouco mais detalhada, estimula o desenvolvimento vegetativo e ameniza estresses causados. Aqui o trabalho também lá do Sérgio Cássio, né, da Agro 4S, acho que isso aqui já está bem batido. Ele começou a fazer algumas aplicações de pré-inverno. A gente fala muito agora de manejo Stay Green, né? Está sendo bem difundido isso. Com o Biotrac ele fez os testes, né? Então uma aplicação aqui de pré-inverno, entrou aquele período seco, um período mais frio para a cana-de-açúcar, e depois ele voltou nas chuvas e fez mais uma aplicação. Quando antecipa essa aplicação aqui, eu faço meio litro, por exemplo, no pré-inverno, e meio no verão, o ganho é de 7 toneladas a mais, quando eu só faço o manejo ali na época das chuvas. Então fazer esse manejo, preparar a planta para ela enfrentar esse período seco e frio é muito importante na cana-de-açúcar, tá? E o resultado está aqui. Acho que isso está batido, né? A gente fez muito dessa aplicação já ao longo desse ano, que foi muito bom, mas aqui eu trago o trabalho novo, né? Que é o principal que eu queria falar com vocês. Isso aqui foi uma aplicação contratada por uma usina do Oeste Paulista, tá? Eles já vinham fazendo manejo de biofertilizante, mas queriam algo mais. E aí eles conversaram com a gente propôs um manejo, e aí eles pediram para que o professor Cruciol acompanhasse, né? Por ser um pesquisador, um professor idôneo e ser consultor da usina. Então ele montou esse trabalho para a gente. O que foi, turma? Pegamos aqui período vegetativo, é o que a gente está entrando agora, tá? Aquela aplicação ali de verão na cana-de-açúcar. Ele fez aqui a cana já alta, né? Foi mais ou menos em outubro, comecinho de outubro que ele fez essa aplicação. Aplicação foliar com 3 doses, meio, 1 litro e 1,5 litro, comparando com o manejo da usina, que já utilizava um biofertilizante também. Resultados aqui, turma. Olha que legal, né? O bom de fazer com o pesquisador é isso, os dados que ele traz, né? SPAD, o índice relativo de clorofila. Áreas com Biotrac nas 3 doses, muito maior do que no tratamento padrão da usina, tá? Ou seja, essa planta ela fez muito mais clorofila e, consequentemente, muito mais fotossíntese, pelo uso do Biotrac, tá? Isso é bem legal. Outro dado importante que vem ligado com o primeiro, né? Eu tenho mais clorofila, eu tenho mais fotossíntese, obviamente eu tenho mais nitrogênio e magnésio. A concentração desses nutrientes aqui na folha, muito maior com o tratamento Biotrac também. Lembra que eu falei do cálcio? Folhas de cálcio, folha de cana, com mais cálcio, maior produtividade. Olha o cálcio aqui, turma, foi quase o dobro, né? Então o ganho de cálcio ali na folha é muito alto. Lembrando, Biotrac não tem cálcio na folha, não tem cálcio na composição do produto. Então ele realmente melhorou o uso dos nutrientes, tá? Melhorou, fez com que essa planta buscasse mais nutriente no solo, metabolizasse esse nutriente de uma forma melhor. Olha para micro, a mesma coisa aqui, vamos pegar o manganês, né? O padrão da usina aqui possuía manganês na sua composição, o Biotrac não. Mesmo assim, o bioestímulo foi tanto que o acúmulo de manganês na folha foi maior. Olha como essa planta realmente, ela foi bioestimulada. A gente conseguiu trabalhar ela de uma forma eficiente que a gente queria. E aí, açúcar, tá? Então eu tive mais fotossíntese, eu tive mais clorofila, eu tive mais nutrientes, e o açúcar, como é que foi?
folhas do padrão da usina possuíam mais açúcar do que o tratamento com Biotrac. Isso é bom? Acho que não. Por quê? Onde a gente quer que esse açúcar vá? Eu quero que ele vá para o colmo. E foi o que aconteceu aqui, tá? Então ele saiu da folha, desceu para o colmo, por isso que as folhas com Biotrac possuíam menos açúcar que as demais. E aí o resultado final, que é o que importa, né, a parte mais bonita, TCH, turma. Um ganho aqui, vamos pegar com meio litro, né, já teve 6 toneladas a mais. Obviamente, essa planta fez mais fotossíntese, acumulou mais nutrientes, ela produziu mais. TH, né, tonelada de açúcar por hectare. Também a gente ganhou aqui de 1 a 2 pontos a mais, ou seja, um tratamento excelente, tanto para o produtor, que quer TCH, como para a usina também, que quer ATR. Então a gente conseguiu realmente bioestimular e essa planta teve a melhor performance possível que ela queria. Finalizando aqui, que o tempo já foi, Yara Vita Balance, tá, turma? Eu coloquei lançamento, mas na verdade é só apresentar eles para vocês de uma forma bem rápida, tá? É a nova linha de fertilizantes foliares que a gente trouxe para a cana-de-açúcar especificamente. Por ser uma alta concentração de nutrientes, a gente consegue alocar ela para outras culturas também, mas a gente pegou ele baseado nas demandas da cana-de-açúcar. O que ele tem, turma? Zinco, 200 gramas, manganês 70, 58 de nitrogênio, 50 de boro, 50 de magnésio. Então eu peguei os 3 micronutrientes mais importantes para a cana-de-açúcar, zinco, manganês e boro, mais o magnésio, justamente pensando em fotossíntese, pensando em ganho de massa foliar, e coloquei num produto só. Altas concentrações, tá? É um produto como solução, suspensão concentrada, então eu consigo acumular mais nutrientes dentro do mesmo produto. Por exemplo, simulando aqui, né, para vocês uma aplicação que eu recomendaria, né, para cana-de-açúcar 2 litros por hectare, eu consigo 400 de zinco, 140 de manganês, 100 de boro, mas 100 de magnésio. Então, uma nutrição muito completa para cana-de-açúcar em um produto só, tá? Então fica aqui como uma grande novidade. Ele entrou na lista, se eu não me engano, semana passada. Então ele já está disponível para vocês. Imagino que muitos de vocês já viram. Já podemos comercializar ele tranquilamente, pensando na nutrição principalmente da cana, tá? Um produto exclusivo para esse fim. Como eu disse, ele se aplica para algumas outras culturas, né? Então eu posso trabalhar ele no café, citros, batata, enfim. Demanda nutricional, quando existe, eu entro com esse produto pensando nos micros, mais no magnésio, tá? Então, é a grande novidade que a gente trouxe aí. Espero ter contribuído para o evento. A gente vai continuar aqui até o final do dia, tá? Então estaremos à disposição para os bate-papos, questionamentos, para tudo que quiser. Espero que tenham uma boa continuação aqui, um bom evento. E obrigado novamente, turma. Tchau, tchau.